onde se concentravam, né, em torno de 500 mil africanos, trabalhando em condições verdadeiramente indescritíveis, o que explica a rentabilidade dessa produção açucareira. Se estima-se que praticamente até 10% da população trabalhadora escravizada era substituída, era alijada da produção anualmente, o que determinava sempre uma enorme taxa de africanidade, não é, desta comunidade escravizada. A ilha era central na estrutura colonial francesa, tinha um significado muito importante para a marinha, o tráfico negreiro francês, e vai ser parte da grande convulsão da Revolução Francesa, né, a Revolução Burguesa, né, que eclode na França em 1789, com a burguesia, né, a pequena burguesia, os braços nus, né, a população plebeia que se mobiliza contra a organização feudal. Esse processo extravasa o mundo francês continental e tem uma repercussão muito grande na própria ilha francesa. Claro que nós teríamos que ter uma oportunidade aqui para discutir, né, a Revolução Francesa. Entretanto, Jacobinas Negros é um belíssimo livro, é o melhor trabalho feito até hoje, né, sobre, apesar de já bastante antigo, né, sobre essa realidade. O fato é que, né, praticamente todas as classes sociais da ilha, né, se convulsionam. Por um lado, os colonos, né, os açucareiros, os plantadores de açúcar, querem se independizar da metrópole. Por outro lado, uma população mulata, já significativa, se estima em torno de 30 mil mulatos livres, que não tinham, eram livres, alguns até proprietários, mas não tinham, no ancien regime, né, não tinham direitos políticos. Eles se mobilizam também para obter os direitos políticos, né? Aí dessa briga nas alturas, né, briga entre os patrões, né, sempre facilita a sublevação dos subalternizados. O fato é que em 1791, parte da população escravizada se subleva, né, sob a direção, né, de um líder, né, adepto do voodoo, né, Buchmann, que em 14 de agosto de 1791, que arrasam parte, né, da ilha. Essa movimentação, essa sublevação é derrotada após massacrar centenas de colonos. Entretanto, isso foi o pontapé inicial de uma longa 1791, para vocês terem uma ideia, a independência é obtida em 1804. Né? São aí 13 anos de uma luta incessante, né, que leva, através da fusão de parte dessa vanguarda mulata livre e escravizada inicialmente, com a imensa massa africana escravizada, né, grande parte, sobretudo africana, né, até o surgimento das primeiras direções do seio dessa massa africana, levam que, né, em 1804, né, surge a primeira nação, como foi dito, americana, independente e livre da escravidão. O Haiti foi o primeiro território da América realmente livre, que completou uma revolução política e uma revolução social, destruindo o modo de produção escravista dessa ilha. Em nome à direção revolucionária, né, em nome aos primeiros habitantes da ilha, né, dizimados pelos escravizadores, batizou a ilha de Haiti, renegou o antigo nome dos senhores. Essa revolução foi dirigida nos primeiros momentos por um ex-escravo, um liberto, baixinho, Toussaint Louverture, Toussaint Abertura, né? Tem uma série de interpretações sobre o nome dele, mas no fato ele tinha aqueles dentes separados na frente, né?
então chamado Toussaint Abertura dos Dentes, né? Que se tornou governador-geral em 1801 sob a autoridade da França. Ele contemporizou com os colonizadores e chegou a propor encaminhar a introdução da plantação colonial e do trabalho semiservil. E por isso, perdeu o apoio entre as massas rebeladas. Sem o apoio, foi preso pelos franceses e terminou morrendo na França. A Revolução se concluiu sob a direção do carpinteiro Jean-Jacques Dessalines, o último comandante máximo do movimento, que assumiu o título de imperador, e no final do movimento mandou executar a grande maioria dos proprietários brancos, realizando a necessária extinção das classes dominantes num sentido verdadeiramente físico. Agora nós teremos que compreender o comportamento verdadeiro barbárico desses senhores de escravos da ilha. Ele manda matar todos, ele manda matar todos, mas não manda, à exceção dos padres, dos médicos e dos técnicos. Ele compreende a necessidade para fazer funcionar o país. Em 1805, a primeira Constituição do país livre proibiu a posse de terra pelos europeus, mas mostrava já que a Revolução se encontrava no impasse. Vocês sabem, toda revolução, todo movimento social que não avança, retrocede. Para avançar o movimento revolucionário haitiano, necessitava se expandir-se, isso é ajudado pelo grande impacto que aquela revolução social, a primeira revolução social da América, havia causado.